Oi pessoal do Cifra Club, eu sou Natália Sandin e hoje eu estou aqui com o professor Ariel Coelho para mais uma aula sobre drives vocais. É isso aí, galera. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. E nessa aula de hoje, vamos começar a falar sobre as matrizes antropofisiológicas dos drives. Então vamos lá! Let's rock! As matrizes antropofisiológicas são como portas de acessos neuromusculares para certos ajustes ou mesmo conjuntos de ajustes. Ou seja, são em si manobras fisiológicas que permitem que as pessoas consigam, na maioria das vezes, acessar alguns tipos de drives vocais, uma vez que estas manobras de base contêm em si algumas das características fisiológicas fundamentais dos drives vocais. Ou seja, a partir dessas matrizes, você pode montar os seus drives com um grau maior de segurança técnico-fisiológica, e isso sozinho em casa, ou ainda, e preferencialmente, com o seu professor. Mas é lógico, sempre tomando os devidos cuidados para não se machucar, beleza? Bom, e sobre esses cuidados e pré-requisitos necessários para se fazer os drives vocais com segurança técnica, nós falamos na nossa segunda aula sobre drives. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e assistir, ok? Continuando, vamos conhecer então a primeira matriz. A primeira matriz que nós escolhemos para trabalhar com vocês foi essa aqui, Caveman, nas suas variações Low, Mid, High, que é este som. Essa matriz vai te ajudar a acessar mais diretamente um drive bastante usado pelos rock singers e demais cantores, chamado Power Creek Voice, que é esse. Yeah! Alright! Esse drive é bastante usado, por exemplo, pelo Bruce Dickinson, cantor do Iron Maiden, na música The Trooper. Também usado pela cantora Lizzie Hale, do Hailstorm, no cover que ela fez de Slave to the Grind, originalmente do Skid Row. Também é usado pelo Andy Darius, do Halloween, na música Soul Survivor. E tem ainda o Tobias Sammet, do Ed Guy, que faz também o Power Creek Voice na música Under the Moon. E outros vários cantores e cantoras usam este mesmo drive, mas é importante sempre ter presente a ideia de que os vocalistas acabam passeando por mais de um tipo de drive enquanto cantam, às vezes numa mesma música. Isso se deve ao fato de que os vocalistas têm como objetivo artístico dar força dramática ao seu texto, à sua música. Bom, e essa matriz ainda pode te ajudar a acessar, só que agora de um modo mais indireto, um drive chamado Caveman Growl. E eu disse indireto porque nesse drive já temos duas matrizes sobrepostas, o próprio Caveman e o Growl, cuja característica fisiológica marcante do growl é a medialização das pregas vestibulares, também popularmente conhecidas como pregas ou cordas falsas. Mas isso é um assunto para uma outra aula, certo? Então agora vamos ao nosso treinamento, onde você vai aprender a fazer essa matriz. E o primeiro passo é o seguinte. Passo 1. Com a boca fechada, assumir uma postura laríngea de uma respiração um pouco mais contundente, como uma situação de alerta, de perigo. Para facilitar a compreensão e desenvolver a sua propriocepção quanto aos movimentos, coloque a mão na sua laringe e sinta que ela sofrerá um leve rebaixamento na região posterior
isto é, mais atrás, e isso quando você assume essa postura de respiração mais contundente. O ideal é que você repita essa manobra pelo menos umas 10 vezes seguidas para construir e fixar as memórias motoras envolvidas. Passo 2. Mantendo a boca fechada e a laringe nessa posição que descrevemos anteriormente, você vai expirar, ou seja, soltar o ar apenas pelo nariz. Mas tem uma coisa, você vai soltar o ar como se estivesse assoando o nariz, assim. E aqui o importante é você não perder o controle da posição da laringe, aquela que descrevemos anteriormente. Na dúvida, faça o procedimento todo com a mão na laringe. Repetindo. O ideal é que você repita essa manobra pelo menos umas 10 vezes seguidas para construir e fixar as memórias motoras envolvidas. Passo 3. Ainda com a boca fechada e com a mesma posição laríngea, você vai acrescentar aquela manobra de expiração que falamos antes, a de assoar o nariz, um som laríngeo próprio de quando cochichamos, resultando num som sibilante, assim. Caso eu não estivesse com a boca fechada e fazendo a manobra, o som seria assim. Mas como eu preciso manter os posicionamentos, vai ficar assim. Da mesma maneira, repita essa movimentação umas 10 vezes para poder fixar bem as memórias. Passo 4. Continuando, o nosso próximo movimento vai ser o seguinte. Você vai acrescentar à manobra anterior um pouquinho de som vocal, assim. Aqui, a sua prega vocal entrou em adução, mas a sua tensão tem que ser passiva. Por isso o escape de ar acaba sendo maior do que numa situação, por exemplo, de fala. Oi, 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 oi. O ideal é que você repita também essa manobra umas 10 vezes. Para poder fixar bem essas memórias motoras. Passo 5. Agora você vai acrescentar à manobra anterior aumento de pressão subglótica, isto é, você vai aumentar, dito bem popularmente, aumentar o sopro, a vazão de ar na sua laringe, provocando uma trepidação das pregas vocais, produzindo, ao final das contas, este som. Mas um detalhe extremamente importante aqui é que ao produzir este som, a prega vocal não deve estar contraída. Ela deve estar bem molinha, por assim dizer, ela deve estar passiva. E o som que resulta é esse. Igualmente, é importante que você repita esta manobra umas 10 vezes seguidas para poder ir fixando as memórias motoras envolvidas adjacentes. Passo 6.
Finalmente, você vai entreabrir a sua boca e gradativamente ir abrindo, mantendo os demais ajustes já trabalhados, produzindo este som. Mas lembre-se de manter a prega vocal molinha, passiva. Da mesma maneira, o ideal é que você repita essa manobra por umas 10 vezes pelo menos seguidas para ir construindo e fixando as suas memórias adjacentes. Mas olha só, é importante fazer todas essas manobras com o devido controle de pressão e demais cuidados necessários, ok? Com o tempo e com o treinamento adequado, você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil produzir o som dessa matriz e assim começar a cantar alguns drives vocais com mais facilidade. Então é isso aí. Para assistir mais videoaulas é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima!